Fala pessoal, tudo certo? Professor Fredão aqui do Mente Matemática para a resolução da questão 154 do caderno cinza do Enem 2020 impresso. Essa é uma questão relativamente tranquila, tá? Eu classificaria ela como uma questão fácil, também não é uma das mais fáceis dentre as fáceis, mas ainda assim uma questão fácil. Ela exige uma certa manipulação aí numérica, fazer algumas conversões de unidade de medida, mas, no geral, uma questão tranquila, sem muita surpresa, um texto curto, enunciado simples, interpretação bem direta. Então, vai envolver só alguns cálculos e tomando os devidos cuidados, né? Dá para resolver tranquilamente essa questão, beleza? Se você está assistindo esse vídeo no dia em que ele está sendo lançado, hoje é o último dia do SISU 2021.2, tá? Então, espero que esteja tudo correndo bem para vocês aí no SISU. Se vocês estão prestes a ser aprovados ou se forem aprovados, não deixe de se inscrever no canal antes, deixem aqui o seu like e fico aqui na torcida para vocês. E caso vocês estejam com alguma dúvida, pesquisem um pouquinho aqui no canal, porque tem muita informação legal, tem muito vídeo a respeito do SISU, tá? Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada por aqui, beleza? Vamos lá para a resolução da questão 154. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Então, é dito aqui que um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Bom, a densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha de papel pela sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. E a área de uma folha de A4 é de 0,062 metro quadrado. Beleza? Então, o que ele quer saber aqui é quanto rende, em média, um pé de eucalipto em quilogramas de papel. Então, bom, se a densidade superficial do papel A4, que é a razão da massa pela área, é de 75 gramas para cada 1 metro quadrado, então, quando a gente pensa em uma folha de papel A4, né, que tem 0,062 metros quadrados, então 0,062 metros quadrados, essa uma folha, então, para ficar claro aqui, né, a gente está pensando em uma folha. Então, para essa uma folha, a gente vai ter uma massa que eu vou chamar aqui de M, beleza? Bom, fazendo o produto cruzado, né, são grandezas diretamente proporcionais, então esse nosso M vai ser igual a 75 gramas vezes 0,062, tá? Já que esse M vai sair aqui em gramas, né? O metro quadrado vai cortar com metro quadrado. E essa massa M vai ser o 75 vezes o 0,062, beleza? Por enquanto eu vou deixar assim, já a gente faz essas contas, vamos ver qual vai ser a melhor maneira para poder lidar com elas mais adiante, beleza? Só que isso é para uma folha, e foi dito ali que um pé de eucalipto, ele rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. Então, um pé de eucalipto, ele vai ter 20.000 folhas de papel A4. Então, para cada uma folha, o que a gente tem de massa em grama aqui é de 75 vezes 0,072 gramas. E para 20.000 folhas, então vou colocar aqui 20 vezes 10 ao cubo folhas, a gente vai ter uma certa massa que eu vou chamar de Mzão, beleza? Porque eu tinha chamado de Mzinho, aqui eu vou chamar essa massa de Mzão. E cuidado, porque essa massa vai sair em grama, né? E ele quer a resposta em quilograma, então a gente vai ter que se atentar a isso lá no final. Então, fazendo o produto cruzado, o M vai ser igual a 75 vezes 0,062 vezes 20 vezes 10 ao cubo, tudo isso em gramas, beleza? Como eu quero a resposta em quilogramas, então eu já vou transformar esse 10 ao cubo gramas, isso aqui é a mesma coisa que 1.000 gramas, e 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma, certo? Então já vou sumir com esse 10 ao cubo gramas, porque isso é que vai transformar em quilograma. Então aqui vai ficar 75 vezes 0,062 vezes 20, tudo isso daqui em quilograma. Tranquilo?
Logo, esse zero que está aqui eu posso usar para deslocar essa vírgula, né? Uma casa para a direita. Então, essa nossa massa vai ficar 75, que multiplica 0,62 multiplicado por 2, isso aqui já em quilogramas. E aí, a gente vai perceber que a gente nem precisa fazer essa conta, por quê? Se eu multiplico 2 por 0,62, isso aqui vai dar 1,24, certo? E se eu tenho que multiplicar 75 por 1,24, notem que esse número está no intervalo que varia de 1 até 2. Então, se eu multiplico 75 por 1, dá 75. Se eu multiplico 75 por 2, dá 150. Então, com certeza, esse nosso resultado é um resultado que tem que estar entre os 75 e os 150. E a única alternativa que a gente tem que está entre os 75 e os 150 é o 93. Então, só essa que pode ser a alternativa correta. Agora, se eu fosse fazer essa conta, tá, eu usaria o seguinte fato. 75 é a mesma coisa que 3 vezes o 25. Tá? E multiplicar por 25 é relativamente agradável, porque você pode, sempre que você estiver multiplicando por potências de 5, você pode imaginar que cada 5 é 10 sobre 2. Então, o 25 seria 10 sobre 2 vezes 10 sobre 2. De fato, é 100 sobre 4. E isso ajuda porque, se você enxerga o 25 dessa forma, é como se você estivesse multiplicando aqui por 10 sobre 2 vezes 10 sobre 2 vezes 1,24. Tá? Eu já poderia até ter usado isso aqui um pouco antes, para poder simplificar um desses dois com esse 2 que está aqui. Tá? E aí, simplificando isso daqui com esse 1,24, vai dar o 0,62, que era o que eu já tinha aqui, e 0,62 por 2 vai dar 0,31. Se eu pego esse 3 e multiplico 0,31, vai ficar 100 vezes 0,93, e aí, jogando os dois zeros, né, as duas casas decimais para a direita, isso aqui vai ser igual a 93, beleza? Essa seria provavelmente a forma que eu faria essa conta, tá? Mas tem outra, eu estou sendo sincero aqui porque seria a primeira visão que provavelmente eu teria, mas tem uma outra forma que é muito mais tranquila, tá? Caso você tenha chegado aqui, por exemplo, e queira de fato fazer a conta, né? Não perceba que daria para jogar com esse lance dos intervalos, provavelmente eu faria o seguinte, eu pegaria esse 2 e multiplicaria o 75, e aí isso aqui ficaria 150, que multiplica 0,62. E multiplicar por 150, eu posso pensar em multiplicar por 100 mais 50. Por quê? Quando eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar 62, beleza? Porque é só deslocar a vírgula duas casas. E o 50 é a metade do 100. Então, a resposta que eu vou ter nesse produto é a metade dessa, que é 31. E aí, 62 mais 31, 93. Beleza? Então, algumas maneiras aqui de lidar com essas contas, tá? E o mais importante é que se você tiver uma boa percepção numérica chegando aqui, você consegue notar que 2 vezes isso daqui vai dar 1, alguma coisa, e 75 vezes 1, alguma coisa só pode ser 93, não pode ser nenhuma das outras alternativas. Esse é o tipo de sacada que te poupa bastante tempo lá na prova do Enem. Beleza? E uma última dica aqui também, tá? Porque eu tento fazer aqui de uma maneira que seja, né, bem didática, fazendo regrinha de 3 e tal, mas para quem está mais acostumado, né, a lidar com isso aqui na matemática, quem tem um pouco mais de facilidade, na verdade eu nem faria essas regras de 3, né? Eu poderia, foi o que eu fiz, né, quando eu resolvi essa questão pela primeira vez. Eu penso assim, beleza, 75 gramas por metro quadrado, então, se eu tenho 0,062 metro quadrado, então é 75 vezes 0,062, beleza? E se isso daqui é para uma folha, né, porque cada folha tem 0,062 metro quadrado, então para 20 mil folhas, que é o pé de eucalipto, eu vou multiplicar isso aqui por 20 vezes 10 ao cubo. Né? Então, eu poupo toda essa construção aqui das regras de 3 e tal, posso simplificar isso aqui em apenas uma linha, beleza? Então, se você tem mais facilidade com matemática, provavelmente você vai seguir esse caminho. Lembrando que isso aqui vai estar em grama, então tem que converter isso aqui para quilograma, e daí segue a mesma lógica que a gente já tinha visto ali depois.